Trindade, bora lá, gente, bora falar de ICMS aqui. Olha, semana passada o governo do estado sofreu uma derrota esmagadora na Comissão de Finanças. Por 5 votos a 2, o projeto de aumento do ICMS a partir de janeiro de 2024 por tempo indeterminado foi rejeitado pela comissão. Rejeitado pela comissão, ele teve que ir para plenário para o governo, se fosse de interesse ou não, entrar com recurso contra esse resultado. O prazo do governo para entrar com recurso desse resultado se encerrava na segunda-feira. O governo do estado entrou na segunda-feira às 17h02 com o recurso contestando a avaliação da Comissão de Finanças. Como o governo do estado entrou no limite, no primeira sessão útil, após o governo do estado entrar com recurso, o projeto tinha que ir para plenário, para ir para avaliação, o recurso do governo, e se o plenário acompanhava, Luiz, ou não, Bruno Araújo, a leitura da Comissão de Finanças, que foi 5-2 contra o governo. O presidente da casa provocou a Procuradoria, existia uma dúvida de alguns parlamentares, se aquela discussão, se eu não me engano, se ela era financeira ou fiscal, Luiz Henrique, certo? A Procuradoria, feita essa discussão, essa falta de entendimento nessa leitura, se era uma questão fiscal ou financeira, a presidência provocou a Procuradoria, que pediu 48 horas para emitir um parecer sobre essa dúvida dos parlamentares. O prazo se encerra hoje, quinta-feira. Então, foi remarcado para a sessão de hoje, quinta-feira, a leitura e a votação do recurso do governo do estado. Porém, na hora da sessão, o procurador informou que só consegue entregar o parecer agora às 14 horas para 15 horas da dúvida que tinham os parlamentares. Então, também não foi votado na sessão de hoje o recurso do governo do estado referente ao resultado da Comissão de Finanças, ficando para a primeira, se o procurador, e tem que entregar hoje, fica para a primeira sessão, próxima terça-feira, teoricamente, que será na terça-feira. O que é que aconteceu na prática? E não vai adiantar. O governo do estado ganhou, desde a comissão votou por 5-2 contra, vai ganhar 10 dias. Ganhou essa semana, 5 dias, ganha 2 na semana que vem, segunda e terça-feira, e ganhou da semana passada enquanto não entrava com o recurso. Nesses 10 dias, o governo do estado não conseguiu mudar um voto na Assembleia Legislativa. Um voto. O placar hoje continua 14-9 ou 14-10 contra o aumento de ICMS. E as abordagens que o governo do estado fez não adiantaram, pelo contrário. As declarações do secretário Carlos Eduardo Xavier esta semana caiu muito ruim dentro da Assembleia Legislativa, BA e Luiz Henrique. Inclusive, hoje na Assembleia, tinha deputados da situação dizendo que se continuarem dessa estratégia kamikaze, vão perder o voto dele. Ele vai acabar mudando, porque é muita pressão, é muita cobrança e mais uma guerra pública que está trazendo um desgaste para eles imenso. Eu escutei isso de um deputado da bancada da situação. Então, as estratégias colocadas em prática de usar a imprensa para pressionar, usar sindicato para pressionar, dar declarações dizendo que pode tirar incentivo de ICMS, dar declarações dizendo que se não aumentar o imposto, não consegue entregar serviços decentes para a população, nenhuma deu efeito. Pelo contrário, está aumentando o muro contra o governo do estado. Eu não sei qual é o coelho da cartola que o governo vai tirar, Luiz Henrique e Bruno Araújo, até terça-feira. Mas esses 10 dias não foi mudado um voto sequer e, pelo contrário, aumentou a raiva e aumentou a insatisfação. O deputado Zé Dias entrou hoje em obstrução, diz que não vota mais nenhum projeto, enquanto não priorizar o projeto ICMS, que para ele é mais importante.
E outros deputados, aí eu saí da Assembleia para cá, não vi mais os outros deputados. Mas se outros deputados também entrarem em obstrução e o governo hoje não tem maioria, tem minoria, não se vota nada na casa. É só lembrar que do ponto de vista regimental, né, que a Elps disse isso aqui na semana passada, essa primeira votação ela requer uma maioria simples. Uma maioria simples para depois sim analisar o mérito e se a lei é ou não, se deve ser ou não votada. São 2 votações. Por isso que o governo tem essa dificuldade. Eu não vejo nenhuma novidade aí. Há tempos que a gente diz aqui nessa bancada que o governo tem tido uma relação cada vez mais difícil com a Assembleia Legislativa, em que pese tem um aliado, como seu presidente, o deputado Ezequiel, mas o deputado Ezequiel ele não manda especificamente nos 24 deputados. Ele exerce uma influência importante nos deputados, óbvio, ele é o diferencial no sentido de colocar ou não matérias, mas eu acho que essa matéria ela rumou para um canto em que o governo hoje, enfraquecido do ponto de vista político, a gente tem falado muito aqui sobre as pesquisas públicas no interior do estado, como a governadora tem sido mal avaliada. A governadora está jogando um jogo esse ano que, ao meu ver, do ponto de vista da eleição dela para o Senado, ela está correta, ela está correndo para Brasília toda semana buscando dinheiro, para que em 2 ou 3 anos ela consiga entregar o que ela não conseguiu entregar nos últimos anos e aí, de repente, garantir a eleição dela. Ela vai precisar de 30%, 35% dos votos para o Senado. Teremos 2 vagas daqui a 3 anos. Agora, em relação ao governo do estado, as dificuldades, nenhuma novidade, acredito que não passa. Pela primeira vez eu vejo, depois de muito tempo, a própria iniciativa privada absolutamente unida e para frente. Os presidentes das federações. Tinha vários empresários hoje lá, viu, Luiz? Como estavam na última. A gente até noticiou aqui. Ontem, eu acho, não era terça-feira. Terça-feira, o próprio Geraldo Paiva aqui que mandou, é nosso ouvinte. Tinha vários empresários lá. Estava aguardando a votação, né? Eu fazia tempo, BA e BG, que eu não via assim, as coisas geralmente passavam, né? Ou o trator do governo funcionava, mas dessa vez a coisa realmente ficou complexa demais para o governo do estado. Bruno comentou ontem, justamente nesse debate que a gente estava fazendo aqui, sobre a questão da escolha política, né, que alguns deputados fazem. Porque essa decisão, infelizmente, ela está sendo pautada exclusivamente por quem é oposição à situação. Eu estou vendo aqui uma matéria publicada pelo colega Bruno Barreto, ele recuperando aqui a votação, por exemplo, de uma série de deputados, dentre eles o próprio José Dias, em relação a aumento de impostos que foram aprovados no governo Robson. Foram uma série de aumentos. Foi aumentado o ICMS à época, o ICMS, a alíquota modal, de maneira geral, foi aumentada. Depois foi feito também um aumento em atividades específicas, serviços específicos, como combustível, telecomunicações e o próprio IPVA. Houve aumento em todos esses impostos. E grande parte desses parlamentares que hoje estão se colocando contrários, porque o governo é de oposição, votaram a favor do aumento de impostos. Então fica muito claro que a escolha que está sendo feita aí é de estrangulamento do governo de ocasião. E que fica claro que a intenção de estrangular é de enfraquecer um governo que tem enfrentado dificuldade já, que politicamente ele tem enfrentado dificuldade já, e estão querendo dificultar ainda mais para apresentar em algum tempo soluções políticas e eleitorais miraculosas. Isso me preocupa porque quem sofre nesse intervalo de tempo, nesse ínterim, é o cidadão. Porque corre o risco de ter o serviço público que lhe atende, que já não é dos melhores, prejudicado, o servidor que pode ter o salário atrasado, o governo vai precisar cortar em algum lugar, pode ter sim os incentivos fiscais retirados. É da natureza da coisa. Luiz está cansado de dizer aqui de que precisa cortar. Não é arte da escolha? Infelizmente o governo vai ter que fazer escolhas. E algumas escolhas devem impactar na gestão da política pública. Infelizmente, o que me incomoda em tudo é a forma como se colocam alguns deputados que são tão duros hoje para defender o emprego, isso e aquilo, usando essas supostas justificativas, mas no passado foram completamente coniventes com o governo da época que era parceiro. Quando você faz os paralelos de tempo, meu Deus, o governo Robson 5, 6, 7 anos atrás. 8 anos. Ou qualquer outro governo. No ano passado, a gente aprendeu a olhar para a alíquota do ICMS e dizer, caramba, ela pode ser menor. Ela pode ser menor porque os governos estão arrecadando muito dinheiro. Quando você, por exemplo, você fala desse jeito, eu fico pensando aqui sobre o deputado Hermano Moraes, que é um deputado notadamente de situação. Você acha que o deputado Hermano Moraes está querendo prejudicar o governo que ele vota? Não, ele está com receio da rebordosa da opinião pública. Não, aí é você que está dizendo. Sou eu. Pronto, vamos lá. Sou eu, óbvio que sou. Ou seja, então dá para colocar no mesmo balde as questões políticas e o receio que é natural de um político da opinião pública que é contrária, porque se você perguntar ao cidadão do Rio Grande do Norte,
Eu arrisco a dizer que passa de 80% a quantidade de gente que é contrária ao aumento, porque este governo não mostrou como pode gerir melhor o próprio dinheiro eu estou cansado de dizer isso aqui, Bea. Não haverá justificativa nenhuma que vai me convencer, nem você, que esses 2% têm que ser mantidos, pela incompetência dessa gestão. Aí você colocar, dizer que a questão é política, não é não, jovem, não é política não, é do empresário que está desesperado, estrangulado, de governos que só querem sugar. Tem gestor hoje que não sabe como vai pagar o 13º. Por quê? Porque tem como sócio um governo incompetente que só quer arrecadar mais e que não oferta, amigo. Então, esse papinho, insegurança, não sei o quê, vamos retirar não sei o quê, vamos fazer não sei o quê, meu Deus do céu, isso é de uma falta, sabe, bom senso. Porque quem mais sofre, quem mais paga imposto nesse estado, e vai ser assim até a reforma tributária consertar isso daqui a uns 50 anos, é o pobre, amigo. É o pobre que não tem emprego, é o pobre que paga mais imposto. E a gente não vai mudar isso com 2% a mais ou a menos. As questões não são políticas. As questões não são políticas. Isso não vai mudar com 2% a mais ou menos. Pronto, tá resolvido. Na minha opinião, só vai piorar. Vai piorar o desemprego, e não sou eu quem diz. É o cidadão potiguar, são as federações que congregam quem gera emprego nesse estado e financiam um estado que é mal gerido. Você que está em casa agora, você não concorda com 2% a mais, a não ser que você tenha ligação política. Então, esse argumento, Bea, de que é uma questão política, me parece, me desculpe, amigo, mas é um argumento muito fraco, porque é só olhar para a gestão, que não entrega. É muito fraco. Ele se depois de você desmonta. falar, você me dê uma tréplica, por gentileza. Deixa eu dar a minha opinião. BA usou esse argumento ontem e eu discordei, e não tem como concordar. Mas eu não vou repetir tudo que eu disse ontem aqui, não. Eu só queria saber até quando o governo Fátima vai governar olhando para Robson. Já fazem 5 anos, já fazem 7 anos do aumento do governo Robson. O governo Robson, ele não propôs aumentar os ICMS 2 vezes, não. Ele fez uma vez. O governo Fátima está propondo a segunda. Ela já teve esse voto de confiança. Quem disse que ia ter 1 bilhão a mais na campanha política do ano passado foi a governadora Fátima, não foi Robson, não. Aliás, se Robson tivesse tido a complacência do servidor público que Fátima está tendo e de tantas outras instituições, talvez não tivesse atrasado os salários dos servidores. Agora, Robson não foi inteligente, não foi mesmo. Vou até dizer que ele foi burro. Porque era para ele não ter pago a ninguém e ter pago os servidores. Que é o que Fátima está fazendo. Fátima não paga absolutamente a ninguém. E mais, é uma governadora que não aparece. Fátima não dá uma entrevista há quantos anos para um veículo de comunicação aqui? Só participa se for alguma solenidade oficial dentro do governo do estado, para os repórteres que estão lá cobrindo e às vezes os que são selecionados. Não dá uma declaração, não aparece. Fátima chutou quantas vezes os deputados estaduais para tentar convencê-los que era necessário o aumento de 2% de ICMS? Nenhuma. Faz quanto tempo que a governadora não ceda com os deputados? Porque ela não foi vender a necessidade. Manda secretário, manda pressuposto, manda A, manda B. Fica dependendo do presidente da casa. Quanto tempo? O problema maior é que a governadora já teve esse voto de confiança, rapaz. Ela já teve. Agora ela quer de novo. E os argumentos, ela não tem credibilidade para usá-los. Essa é a questão. Bruno, para mim é muito claro. Não é aumentar de novo. Não é aumentar de novo. Primeiro, essa história de que vai aumentar de novo, para mim é uma visão absolutamente equivocada. Se você vai aumentar para o ano, se você vai manter um valor que já está vigente, não é aumento. Para mim é muito claro, é manutenção. Mas eu não vou entrar nessa questão retórica. Se vence no dia 31 de dezembro... E você renova. Então é uma manutenção. Você renova para o mesmo valor que segue. Então para mim é manutenção muito claro. Mas essa retórica eu não vou entrar. Agora, eu não consigo conceber e entender como não encarar, Luiz, me desculpe, como de forma que algumas escolhas dessas são políticas, quando para eu aprovo. Quando o PT foi contra tantos projetos importantes, o da Previdência, por exemplo, o governo foi contra, o aumento do imposto, o governo foi contra, e agora é a favor. Ok, e é política, então, é isso que eu estou dizendo. Qual é a sua surpresa? Não é questão de surpresa, eu estou trazendo um ponto e o nobre colega está dizendo que é um argumento fraco. Não é argumento fraco, é uma realidade. É uma realidade, é uma escolha que estão fazendo, parte da bancada de oposição da Assembleia está fazendo essa escolha por opção política para estrangular um governo que vem enfrentando dificuldades financeiras. Fazer uma consulta. Se o governo é ruim
é fraco nisso, naquilo. Isso é uma coisa que quem vai julgar e deve julgar é a população do Rio Grande do Norte. As eleições existem para isso. O grande problema, você pode ter oposição, mas você não pode ter uma oposição que atropele as necessidades do governo. Aliás, perdão, do governo não. As necessidades do Estado. Porque as necessidades do governo muitas vezes são diferentes do Estado. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta agora, sério. Você não acha que, de repente, uma derrota para o governo Fátima, agora na Assembleia, que já poderia ter acontecido antes, não vai fazer bem a gestão, não? Não. Você não acha, não? Nesse aspecto especificamente... Você acha que Fátima ganhando outro cheque? Quer dizer, Fátima, todas as vezes que precisou, todas, em 5 anos, teve o socorro de tudo e de todos. Todas. Inclusive do governo federal na gestão passada, que era adversário dela. Mas todas as vezes que ela teve necessidade, ela teve o cheque em branco. Será que agora, tendo um freio, será que isso não vai ser um grande freio? A própria gestão vai fazer um freio de arrumação, não? Bruno, eu acho o seguinte, eu até acho que comentei isso aqui ontem. A oposição, ela precisa ser inteligente. Não pode ser carniceira, como aquele zagueiro que vai para quebrar a perna do atacante. Porque se quebra a perna do atacante, ele enfraquece o time todo. E aí, no momento em que a oposição atua com essa voracidade para frear esse ICMS em 20%, ele corre-se o risco de esse impacto não ser só sobre o governo. Se o governo está sendo incompetente, que ele seja julgado como se deve. Mas o que não pode é correr o risco de colocar em xeque políticas públicas em detrimento disso. O desejo político aí entendeu? É fazer, a oposição pode fazer atacar e oferecer. Eu acho que o desejo político aí é fazer a vontade do governo do Estado para ter mais dinheiro para conseguir cumprir o que ele não conseguiu cortar. Rapaz. E em detrimento de toda a categoria, de toda a classe produtora. São muitos estudos mostrando aí, muitos. Rapaz, política pública, BA. Que política pública? Por causa dos 2%, meu amigo. Se 2% é irrelevante, por que não pode aumentar? Isso é engraçado. É relevante para quem muito engraçado. É relevante para quem vai pagar. Ele está tratando como irrelevante. 2% não vão fazer diferença. Na magnitude de um orçamento bilionário. 700 milhões, Luiz, você acha pouco? Amigo, deixa eu dizer uma coisa. Para o governo que não está pagando as contas, por exemplo, de prestador de... É a gente que tem que pagar a conta? Mais ainda? Luiz, eu acho... Então você precisa reinventar o Estado. Não vou reinventar o Estado. Reinventar o Estado. Vamos fazer o seguinte. Tem que reinventar o Estado. Quem está em casa, eu vou repetir. Reinventa o Estado. Eu estou do lado da população. Eu sou contra o aumento do imposto. O paladino contra o imposto. Não estou sendo sarcástico. Você está desde o começo da discussão. Calma aí. Você falou que é uma questão política. Você está jogando no colo da oposição. Você está jogando no colo da oposição. Toda a culpabilidade da gestão. Não. A gestão. Jovens, vamos fazer o seguinte. Peraí. Não. Falando de políticas públicas Luiz, Bruno absolutamente destruídas por esse governo. Aí os outros estados, você está falando da gestão daqui. 21 estados aumentaram. Todo mundo incompetente. Eduardo Leite, que é o ser divino que brotou no Rio Grande do Sul, está aumentando lá também. Ele é incompetente também. Bruno Araújo. Peraí, Luiz. Bruno, você tem que entender, cara, que se Fátima tivesse pedindo o aumento que não pediu em abril... Isso não faz diferença. Ela teria. Não faz. Agora fazer o seguinte, gente, eu preciso chamar o intervalo para vocês tomarem aguinha, se acalmarem, mas eu preciso falar da lampadinha, porque a lampadinha tem uma coleção cuidadosamente selecionada